Tá? Vamos começar. Boa. Ó, na ordem aqui, Luiz, Kelvin, Andrei, depois a Suelen, e a gente vai nessa ordem. Fechou? Fala, senhor Luiz. Bom dia, E meu aí, irmão. Doug, bom dia, meu irmãozinho. Saudade de você, cara. Beleza? Pronto, ué. Tamo aí. O que você me conta, meu velho? Doug, minha dúvida é bem pessoal, né? O que que acontece? Eu queria saber, ver uma perspectiva sua sobre essa situação Uhum, e poder analisar se a minha perspectiva também está bem direcionada, vamos dizer assim. Eu tenho um cliente, né, de implementação que eu fechei para poder fazer isso que eu venho propondo no novo perfil que eu estou abrindo, né? Que é o Instagram poderoso, né? Criar um Instagram que realmente tenha uhum. tudo que precisa um Instagram para hoje um especialista bombar. Bacana. Eu fechei com um cliente que ele é contador, né? E aí eu fico um pouco pensativo sobre a questão dos conteúdos, né? Pensando de que contador, por mais que seja uma prestação de serviço, já seja uma coisa bem sólida, não tem muito para onde correr, não tem, digamos que, algo novo ou algo. Enfim. Então, eu gostaria de saber como seria a sua percepção na hora de fazer conteúdos para esse tipo de nicho, entendeu? Tá bom. Vamos lá. A minha percepção é a seguinte. Só um detalhe rapidinho, só para você Uhum, contextualizar melhor também. Esse contador, ele é contador do digital. Então, ele é especialista no digital. tá bom. Beleza. Cara, assim, para mercados tradicionais, por exemplo, contabilidade e advogados, enfim, que tem meio que uma forma, assim, que as pessoas conduzem, né? Ele já estando um pouco mais direcionado para o digital, o que que eu acredito que seja diferencial para um contador? Primeiro, ele conversar menos como, como contador e mais como o público dele alvo ali nesse sentido. E também um outro ponto, né, que a gente traz muito isso para até para a questão de agência, que é sair de um prestador de serviço para um consultor respeitado, né? Então, assim, é um contador ele sair de uma ele sair de serviço somente como um prestador de serviço, um contador comum, para alguém que vai adicionar inteligência ao processo e à empresa daquela pessoa. Então, por exemplo, que tipo de conteúdo que ele pode produzir? Justamente conteúdos que demonstrem essa competência, que ele entende do mercado digital, que ele pode ter uma boa estratégia ali relacionada a impostos, que ele entende sobre. Ele falar sobre faturamento, ele falar sobre, cara, por exemplo, ele está falando sobre o digital. Se ele criar um conteúdo sobre impostos direcionados para mentoria, melhor estruturação para um negócio digital, essa linha mais avançada, ele tende a atrair um público também que está procurando isso, que está procurando alguém que vai adicionar valor ao negócio dele. Então, acho que esse é o ponto principal ali na produção de conteúdo. Ele demonstrar que ele entende o cenário do digital, ele entende o que, que as pessoas vendem, para ele poder se posicionar dessa maneira, entendeu? Porque, por exemplo, a contabilidade comum, se você chegar lá para ela, pô, tem um negócio digital, quais são as atividades que a sua empresa vai direcionar? Inverte a lógica, né? Ele já sabe, ele já entende, né? A estruturação de uma empresa que vende curso é uma, se ela vende curso e mentoria é outra, curso e serviços é outra, qual que é a melhor estratégia tributária ali, adicionar valor de fato ao negócio. E aí, na hora que, né, se a proposta é que o Instagram seja nesse sentido. Pô, caixinha de pergunta é muito importante, né? Sempre direcionado para essa questão do digital. É isso, cara. Fazendo esse trabalho, entre aspas, básico, ele já consegue se diferenciar da grande maioria dos contadores que estão ali só prestando serviço. Sacou? Bacana, Essa é a entendi. direção. Conteúdo Saquei. Z4 para o público que ele Uhum, está buscando atingir. Boa. Fechou. Tamo junto, meu Show de amigo. bola? Tamo Fechou. junto. Vamos lá, Kelvin, manda. Opa, Doug, tudo jóia? Vamos lá, Beleza, meu velho? direto também da mesma maneira. Meu, minha maior Legal. dificuldade é em relação a posicionamento, tá? Certo. Como não tem um posicionamento igual de todo mundo. Então, eu resolvi me posicionar no social selling, mas ainda assim eu sinto que meu Instagram e tudo tá igual a quase todos os outros que não vender mentorias e coisas assim, coisas que eu não quero. E aí eu tô com dificuldade de atrair seguidor, né? Meus posts, eu funciono eles e eles não trazem seguidor nenhum. Uhum. Cara, a questão do posicionamento, e assim, para esses mercados
onde estão muito populados, né? Entre aspas, algumas pessoas falam estão saturados, é todo mundo falando a mesma coisa. Vai vencer essa guerra quem conseguir colocar um ângulo diferente, uma perspectiva diferente. Então você já tem uma percepção de, poxa, eu já estou falando igual a todo mundo. Então o que que todo mundo tá falando, né? E como que eles estão se posicionando? Onde que estão as brechas nisso? Tem como você falar a mesma coisa trazendo uma outra perspectiva? Entendeu? Então, por exemplo, não que eu acredite nisso que eu tô te falando agora, só vou te dar um exemplo sobre. Você falou de social selling, né? Que é a linha que você tá. É a linha que você tá. Vou te dar de novo, vou te dar um exemplo. Não que eu acredite exatamente nisso que eu estou dizendo, mas, por exemplo, alguém que falaria de social selling poderia bater no mercado exatamente sobre social selling, né? Chegar e falar o seguinte, cara, todo mundo agora está colocando, né, um nome bonito para algo que existe desde sempre, que é você se relacionar com o seu cliente. Né? Isso existe nos negócios físicos e tal, e a gente está trazendo isso para dentro do digital. Então, eu vou te ajudar a transformar o seu Instagram, enfim, ali em um motor de vendas através do relacionamento com as pessoas que chegam ali. Então, imagine você se conectar desde um primeiro momento. Então, ou seja, você só tirou uma palavra que às vezes está mais hypado, um termo está mais hypado no momento, para colocar um outro ângulo, uma perspectiva diferente, mas falando dentro do que você acredita. É um caminho. O outro caminho, né? A forma como as pessoas fazem social selling hoje, o que eles pregam, existe alguma brecha nesse sentido? Né? Então, o social selling, ele, sei lá, tá muito direcionado pro outbound, aí o seu foco é mais em atrair a pessoa que chega no perfil e se conectar com ela. Então, é encontrar onde que as pessoas estão deixando essa brecha e colocar uma argumentação diferente, para não cair justamente na habituação. Quando a pessoa cair no anúncio seu, no seu perfil, tem que causar aquele negócio assim, esse cara fala alguma coisa aqui que tá diferente. Tá diferente um pouco do que eu já tô acostumado a ver. Deixa eu entender o que que mais essa pessoa tá dizendo aqui. Então é essa perspectiva. É uma análise mesmo do que todo mundo tá falando e se posicionar em uma brecha ou contra. É o caminho, entendeu? Perfeito. Obrigadão. Ajudou? Consegue visualizar Sim, alguns pontos aí? sim. É tentar fazer pesquisa e escrever isso aí. É isso. Obrigadão. Tamo junto, meu velho. Vamos lá, deixa eu ver quem tá na ordem aqui. Andrei, fala, meu velho. Boa. Bom dia, galera. Bom dia, Doug. Minha dúvida é Bom bem dia. específica em relação à oferta. Eu não sei Uhum. se o fórum aqui é para isso também. Eu estou um pouco Sim, fora do contexto, mas acredito que pode ser, né? sim, sim. Eu, eu encontrei um posicionamento bastante similar ao que eu fiz nos meus negócios, que é escalar os meus negócios, né? Atraindo melhores clientes e cobrando melhor pelos seus serviços. E a ideia é que eu consiga replicar uma estratégia mais prática, igual nós fizemos aqui. Dentro desse contexto, eu tenho um mecanismo único, né? Que são oportunidades ocultas, que eu chamo aí de Magic Moments, que na verdade está bem focado em um olhar para aquilo que os caras não estão olhando. E aí eu tenho Uhum. um modelo de entregar isso, eu sei como entregar isso. Eu separei toda a minha entrega em 4 módulos. Um módulo de posicionamento e performance, um módulo de organização e transformação desse posicionamento, um módulo de aquisição, venda e escala, e o meu último módulo seria o Magic Moment, seria o grande finale ali para o cara de fato conseguir se diferenciar no mercado e atingir a promessa. A minha dúvida está relacionada à minha oferta. Eu Uhum. tinha pensado no início em entregar numa oferta mais barata, uma oferta de entrada, de um ticket de 3K, é, 3 módulos, e não o meu grande mecanismo único. E agora pensando, conversando um pouquinho com a Tainá, eu entendi que faz mais sentido para escalar eu entregar tudo, a minha maior riqueza já na primeira oferta, uma oferta de 3K, de 4K, e se o cara quiser um pouco mais de contato comigo, eu entregar isso também, os mesmos 4 módulos, embora esse cara vai ter mais acesso a mim, e para ter mais acesso a mim vai pagar mais caro, vai ter algumas coisas a mais no sentido de acesso. Faz sentido isso para ter um olhar para a escala, ou não? É melhor eu não entregar tudo para esse cara de um ticket mais baixo? Tá bom. Vamos lá. Na verdade, assim, você precisa entregar uma transformação para ele e é importante que você tenha um próximo passo. Então, o que que eu vou te dar um exemplo, né? Os meus próprios programas aqui, o Bando, a Gangue e a Máfia. Os 3 programas ali em grupo. O que que diferencia cada um deles? Os 3 têm 3 coisas. Tem conteúdo,
tem comunidade e tem a parte de customização, coach, enfim, essa proximidade. O que diferencia o bando da gangue, por exemplo? Além dos níveis de, né, tem reunião individual, tem acompanhamento mais próximo. Mas existe uma base de conteúdo diferente. Diferente não, complementar. Então, quem entra na gangue, ela também tem acesso à implementação do bando, mas depois tem uma segunda parte que é uma aceleração. Então, no bando, você aprende todo o método, você aprende a vender, você aprende a estruturar, você aprende a parte da oferta. Depois que você conseguiu implementar isso tudo, se você quiser montar grupos de mentoria, se você quiser escalar, se você quiser fazer um tráfego mais avançado, estratégia de automação, muito mais coisa que a gente vai colocar ali dentro da gangue, então você vai acelerar. Então a primeira coisa que você tem que questionar é isso, inserindo toda a sua metodologia, né? Se a pessoa atingir ali, fizer tudo que você tem, tudo que você está auxiliando para ela tem um próximo passo com você? Assim, cara, isso gerou um outro problema? O que acontece? O bando é para gerar um problema. O bando é para gerar um problema bom, que é assim, poxa, eu tô com tanta mentoria aqui, tô conseguindo fechar tanta gente no individual, que eu quero escalar um grupo agora, eu quero ter o meu bando, eu quero ter a minha gangue. O que eu faço? Cara, vem pra gangue pra você poder acelerar. Então, o seu produto de 3.000, ele tem que resolver um problema e gerar outro. Aí gerou outro, aí você pode ter um grupo um pouco mais avançado. Aí você pergunta, e a diferença, então, da gangue para a máfia? Existe um outro passo? Existe algum conteúdo a mais? Também vai existir, né? Mas a máfia, principalmente, não é o foco no conteúdo. Aí sim entra o acesso. Aí a grande diferença é o acesso, de estar próximo, de poder mandar uma mensagem no WhatsApp, de poder receber um direcionamento, um áudio. É esse ponto. Então, quando você me fala 3.000 e a outra é só mais acesso, poderia ser no início, para você poder começar a vender essas ofertas? Até poderia, mas eu já pensaria dessa forma. Qual é o próximo passo? Porque a pessoa te pagou 3.000, ela conseguiu atingir ali o objetivo. E depois? Para onde que ela vai? O que ela faz a partir dali? Porque se você não der um próximo passo, alguém vai dar esse próximo passo para ela e ela vai comprar um outro ponto. Entendeu? Então pensa nessa perspectiva. Você entregue algo completo, entregue uma transformação, mas pense o que você vai entregar depois que ela conseguir atingir essa transformação. Conseguiu pegar? Peguei, obrigado. Talvez eu conheça Isso. mais o problema que vai gerar nessa entrega, como eu nunca fiz, ao longo da jornada Uhum. também. Talvez eu até Qual que é a imagine algumas promessa coisas agora, final? mas eu só vou conhecer depois que esses caras comprarem, né? Qual que é a promessa final do completo? O que ele vai obter no final? O cara vai conseguir proporcionar uma experiência melhor. Basicamente, o dinheiro não está nas novas vendas, o dinheiro está nos atuais clientes. Mas o cara não sabe Entendi. cobrar, não sabe precificar, não sabe proporcionar uma boa experiência. Então, a promessa final é que ele consiga, de fato, ter mais lucratividade, ter mais resultado com o que ele já tem dentro de casa. Mas, obviamente, que eu também ensino ele a buscar novos negócios, porque tem gente que não tem ninguém dentro de casa, Uhum. precisa buscar. Então, a promessa final é ele ter mais lucro com o negócio. Aí talvez Entendi. o problema é tô lucrando muito. Aí o que que eu entrego pro cara que tá lucrando muito, né? Não faz muito sentido. Então eu vou ter que descobrir outro problema. Entendi. Cara, ó, só para te dar uma visão de coisas para você pensar. Eu entendi o ponto, então talvez esse primeiro programa seu de 3.000, ele vai ser realmente para você extrair esses lucros ocultos que dentro da sua metodologia, pelo que eu entendi, ele está dentro dos seus próprios clientes, dentro do LTV e tudo mais. Beleza, então você vai chegar e vai ali dentro desse programa ajudar ele a extrair dessa forma, vender para o mesmo cliente e tal. Um outro passo, um outro programa, né, talvez mais avançado, deve ser o seguinte, cara, depois que você rastreou, pegou todo esse lucro oculto, agora vamos falar sobre escalar a sua empresa de uma forma mais pensada no cliente ali no centro, estratégia de aquisição, programas de indicação. Então você pode ter um conteúdo um pouco mais avançado para quem já está pegando ali todo LTV ou, enfim, trabalhando bem a equipe. Só para te dar uma visão de coisas que você pode pensar, pode ser um caminho, entendeu? Pense assim, cara, essa empresa já está ali fazendo o trabalho, ela já pegou o lucro oculto. O que mais que eu posso ajudar? Aí você cria esse próximo passo. Mas não precisa ser sua preocupação agora. Foca nesse primeiro que eu acho que é legal, tem uma demanda aí, é uma boa proposta, mas já fica com isso na sua cabeça aí para o futuro. Beleza? Um próximo passo. Muito obrigado. Show? Boa. Vamos lá. Suelen, manda. Oi, Doug, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Doug, na última reunião, você tinha falado, acho que você precisa dar um passo para trás
para entender mais o teu mecanismo. Acho que não está claro a tua promessa, né? A tua oferta. Uhum. Porque você disse uma coisa que ficou martelando é como você coloca 50 pessoas num grupo e atende essas pessoas e tem esse processo. Você se lembra disso? Tipo, nesse Sim, sim, sim. contexto? Tá, Uhum. para eu ser mais assertiva aqui o possível. Então, eu Isso. olhei para isso, e aí o ponto que eu quero trazer, assim, desse overview é o seguinte: eu fiz, tá, 10 clientes a 5, 7 mil, só que eu entendi que no processo individual eu não consigo pegar esse mecanismo e ter liberdade. Eu entendi que, na verdade, eu não teria liberdade fazendo o individual da forma que eu estou fazendo. E eu estou há 30 dias na implementação, eu gostei do método, e aí eu falei, não, eu vou validar essa questão das pessoas entrarem e ter uma coisa mais automatizada. Então, eu entendi que eu precisaria ter minimamente uma área de membros, uma plataforma, para ela já ter alguns conteúdos ali dentro. E aí eu entendi uma coisa que você tinha falado, olha, você não sabe quem é a tua persona, o que que você faz. Eu tinha falado também que eu não sabia os meus diferenciais, mas na verdade eu sei isso, só que eu não tinha escrito. Que eu falei, olha, eu sou uma boa mentora no sentido de projeção da metodologia da pessoa, porque a minha pessoa é da beleza. Eu entendo muito bem esse público da beleza, que ela quer dar curso no presencial ou no digital. Então, eu já Uhum. dei muitos cursos, eu fiz mais de 2 milhões com cursos sabe, técnica, né? Só que essa Sim. minha persona, ela não sabe o quê? Ela não sabe se comunicar muito bem, ela não sabe usar a internet de uma forma inteligente, o Instagram ali de uma forma inteligente, e ela também vive falando com clientes quebrados. Por quê? O poder aquisitivo do pessoal da beleza que quer entrar é tipo, nada deu certo na vida, vou fazer cílios, vou fazer sobrancelha. E eu não fui essa pessoa, eu já ganhava 10 mil quando eu fui fazer cílios de sobrancelha, portanto, eu tive um posicionamento muito diferenciado no mercado. Por que que eu estou dando esse contexto? Porque eu estou fazendo transição de carreira e eu gosto do digital e eu decidi, em dezembro, encerrar minhas atividades e começar essa transição ajudando pessoas, ajudando, no caso, a especialista de beleza, que já tem um faturamento, por exemplo, eu já faturava 30, 40 mil desde lá 2016, né, com isso, então já era fora da curva. Então, o profissional do meu mercado, ele fatura numa média de 15 mil a 30 mil, só que ele tem uma vida escassa. E ela tem uma vontade de entrar para o digital, mas ela não sabe como. Então, ela é refém desses procedimentos. Você está entendendo? Eu estou fazendo claro, porque eu notei um monte de coisa aqui, estou tentando ser o mais Sim, tô entendendo. sucinta. Tá. Uhum. E aí o ponto é, qual que foi a minha questão que eu estou muito bugada? Eu entendi o que eu faço, que eu ajudo ela na metodologia dela, que eu ajudo ela a se posicionar melhor no Instagram. E posicionamento eu não estou falando de marcas pessoal, mas eu estou falando de uma comunicação clara, assertiva, de fazer a oferta dela, no curso dela, da técnica dela. Eu acho o nicho lucrativo dela, eu passo essa disrupção na cabeça dela e ela começa a ser mais inteligente. Só que a Sueli, não está conseguindo comunicar isso para a cliente dela. Pode ser uma síndrome de impostora? Pode, mas eu vou ter que vencer. E é por isso que eu estou aqui, né, tentando ficar o mais Uhum. próximo de você, porque é uma pessoa que eu admiro e me tornei mais inteligente na metodologia, mas eu não sou igual você, o seu grupo, eu falo assim, igual que eu falo assim, eu não vou copiar você, eu não vou modelar você no sentido de ser, é um outro nicho, é totalmente diferente. Então, eu estou Uhum. tentando me encontrar nessa sua metodologia, tá? Que Uhum. faz muito sentido para mim, mas, por exemplo, para o meu público é extremamente complexo, né? Então, Sim. é esse o ponto. Como eu construo um conteúdo Z4, como eu posso me fazer atende, filho. Não, deixa que eu não atendo. Tá bom. Como eu me faço mais útil nesse criativo, porque a minha comunicação tá horrível, tá uma bosta, assim. Tipo, meus criativos não estão performando bem, apesar de ter muito clique e tudo, as pessoas não estão seguindo, então eu não tô me fazendo ser compreendido. Acho que é Uhum. isso.
Vamos O lá, quê? Sueli, vamos só separar alguns pontos aqui que eu vejo que é Tá, importante vou tirar dentro meu da áudio sua aqui. fala, pra gente organizar. A primeira coisa é a seguinte, quando eu falei com você, na última que você trouxe, eu entendi então que eu tenho que ter algo que seja mais escalável, né? Como é que eu coloco 50 pessoas e tal, então eu preciso ter minimamente ali uma base de conteúdo. Calma, você vai chegar lá, mas não é isso num primeiro passo. Vou te explicar até a minha própria jornada. As minhas primeiras mentorias, cara, eu vendi mentoria de 12 encontros. Assim, que chegava no oitavo encontro, já não tinha mais, era 12 encontros semanais. Então, assim, às vezes a pessoa não executava. Chegava no oitavo encontro, tinha gente que não tinha nem mais o que falar. Então, vendi Tá, de 8 encontros, vendi de 8 encontros e tal. E aí, nesse trabalho individual com essas pessoas, eu fui buscando identificar qual era o essencial, o que que as pessoas precisam ter para poder obter a promessa que eu estou trazendo, o que que eu posso eliminar e qual é o tempo necessário para poder fazer. E aí eu fui masterizando isso até que eu cheguei em um formato que eu entendi que era o ideal. Falei, olha, em 4 encontros, que eu até passo para vocês, em 4 encontros no primeiro mês, eu consigo transmitir tudo que ela precisa fazer. Então, no primeiro encontro, a gente vai trabalhar posicionamento, no segundo, oferta, no terceiro, marketing, no quarto, vendas. E aí eu comecei a aplicar esse meu método masterizado de forma individual. E aí assim foi, né? Eu peguei ali em julho, mais ou menos 2022, 27 clientes individuais para poder validar esse método. E aí, quando eu tá. fui para o grupo, quando eu fui fazer o grupo, foi quando eu entendi o seguinte, cara, agora eu vou pegar isso que já está masterizado ali no individual e agora sim eu vou gravar. Então, o seu momento ainda, eu vejo que não é um momento ainda de, nossa, eu preciso ter uma base de conteúdo. Não, você precisa ter uma base de conteúdo a partir do momento que o seu método, né, ali ele tiver masterizado, que você fez esse trabalho de entender qual é a exata, né, o que que ele precisa para atingir o resultado, o que que essa pessoa precisa para atingir o resultado que você está propondo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre assim, eu não, sobre o método, não vou te copiar e tal, porque isso é extremamente, isso é difícil para o meu público. E nem é essa a proposta. A proposta é que você utilize o método para conseguir os seus clientes para que eles apliquem a sua metodologia. Não é transmitir a minha metodologia, não vai fazer sentido realmente para esse público, ou para a grande maioria dele. Então é você pegar o método, cara, fazer um mini treinamento, mas para vender a sua metodologia que você acredita que gera resultado, né? Então esse é o ponto. O método é para você usar para você fazer a sua aquisição. Eventualmente alguma coisa que faça sentido, se você pegar e Uhum. transmitir porque agrega ao teu método, tudo Sim, bem. sim. Beleza? Esse é o ponto. E agora chegando lá, como é que eu faço então o conteúdo Z4 para esse público? Como é que eu torno a minha comunicação mais assertiva? Aí vem um ponto que eu vejo que você já evoluiu nas ideias desde a nossa última conversa, mas eu ainda continuo te direcionando nessa mesma linha que a gente conversou. Você tem uma clareza sobre quem você quer ajudar. Mulheres do nicho de beleza estão no offline, elas faturam entre 15 e 30 mil por mês, beleza. Qual é a promessa para elas? Pelo que eu entendi, você vai ajudar elas a entrarem para o digital, mas aí entrarem Me para o dá digital água. com qual promessa? Qual, A qual é minha, o resultado que você vai ajudar elas a gerar? Você vai ajudar elas a utilizarem o digital para que elas possam vender mais o serviço dela e sair de 15 para 20, para 30, para 40, porque elas vão ter mais clientes? Ou não, Doug, não é isso. Eu vou ajudar elas a entrarem no digital para que elas criem os seus infoprodutos, para que elas criem uma nova fonte de renda, uma nova linha de receita dentro da operação dela que está no offline. Aí a promessa é diferente. Então eu vou te ajudar aqui a criar uma renda passiva com o seu conhecimento, uma renda mais passiva, né, ou mais simples e tal, vendendo conhecimento uhum. aqui. Então, qual é a linha de chegada, né? Depois que ela comprar de você, o que que ela vai obter de fato? É essa linha? Você vai ajudar ela a criar um primeiro infoproduto, a começar a vender conhecimento além do serviço, ou você vai ajudar ela a digitalizar para ela poder vender mais serviço? Hoje, o que que é? Uma pergunta. Qual, Hoje, qual dos dois? tá. Validando a minha oferta. Hoje é como se eu estivesse realmente fazendo ela descobrir esse mundo, ela já até estava ligada, e aí o ponto é, ela quer expandir para o digital, então
ela não tinha a metodologia, ela sabia dentro da cabeça dela, mas ela não sabia como colocar isso em prática. Então, por exemplo, eu vejo as clientes que eu tenho hoje no nível de alto padrão. Elas são inteligentes, ganham bem. Aí o ponto era, elas não eram boas vendedoras, não sabiam como conectar com o público, como fazerem as ofertas dela e como estruturar esses encontros é, num passo a passo. E é interessante, porque eu faço isso para o outro e eu estava inconformada essa semana. Mas, Suelen, e estruturar quais encontros? Eu não entendi. Você vai ajudar ela a Os- fazer o quê? Eu, A eu vender estu- mais... Ah, pode falar. Então, eu estruturo, Doug, essa metodologia para ela num passo a passo. Eu oriento ela como colocar isso, por exemplo, no KiwiFi ou na Hotmart. Eu Tá, mas oriento ela. isso o quê? Só para eu entender. Ah, Ela tá lá, ela tá vendendo lá tá. ela tem ela tem lá um negócio dela no offline, e aí você vai ajudar ela a ir no online, mas para vender Isso. o quê? Para vender mentoria, Eu, infoproduto? O que que você tá ajudando ela? como eu estruturei o produto individual, eu entendi a necessidade de cada uma. E como eu tinha autoridade em cursos, elas me contrataram porque sabiam que eu vendia, porque a minha base era meio que minha fã. Então, quando eu disse que eu era mentora, elas disseram: Nossa, eu quero ter você como mentor, porque já me acompanhavam há um tempo. Então, tem alguns processos que são individualizados. Então, umas pessoas optaram por fazer um ticket, um infoproduto. Então, a gente lançou, não, por exemplo, eu estruturei o infoproduto, estruturei a metodologia para ela lançar um curso de cílios. Então, eu coloquei isso num passo a passo, eu digitalizei essa informação para ela. E aí, por exemplo, qual que era a dor dessa persona? Ela não tinha noção por onde começar. Tá Então, bom. ela não é, por exemplo, eu roteirizei as aulas para a pessoa. Eu fiz todo o gancho de começo, meio e fim das aulas. Fiz toda a parte visual, que eu tenho uma designer. Uhum. E aí, Entendi. e aí, esse é um produto de 5 mil. Aí, o produto de 7 mil, eu criei uma mentoria. Tô na cal, filha. Eu criei uma mentoria para minha cliente, no valor de R$ 7.500, aonde também eu digitalizei esses serviços. Eu sou uma facilitadora das ferramentas digitais, digamos assim, que eu venho, porque também é uma experiência para mim, eu venho sendo uma facilitadora de Uhum. mecanismos que elas também não dominavam. Então, só que eu não quero ser Entendi. uma pessoa que ensina o Canva, não é por mal, tô dizendo assim, eu não quero ser essa pessoa, então eu quero que ou ela delegue ou que ela faça, mas aí ela vai aprender. Eu entendi. Algumas coisas eu fui descartando nesse processo, que eu disse assim, cara, eu não vou ensinar o Canva para a pessoa, não é o meu ponto. Eu também não vou ficar Entendi. ensinando o checkout do KiwiFi, mas eu fiz. Aí ontem, por exemplo, eu prestei uma consultoria que eu... Ô, Suelen, desculpa. Deixa eu Ai, só pegar um não, ponto. claro. Eu Ai, senão entendi. fica aqui maluca, né? Deixa eu te dar uma direcionada. Eu entendi o ponto. O que que acontece? Você está trabalhando em um formato bem personalizado, é quase como uma consultora. Inclusive, eu faço Isso, isso também. Eu faço isso também dentro de alguns níveis de oferta. Assim, as pessoas contratam para poder melhorar o negócio delas de uma forma geral. Aí tem cliente que às vezes hoje eu nem tenho equipe, né? É grande, mas por muito tempo fui líder. Então tem alguns clientes que eu estou conversando sobre liderança, gestão de equipe, metas. Eu vou muito no personalizado, mas isso aí são os clientes que pagam uma mentoria individual. E tudo bem você ter um nível que você possa estar trabalhando um nível personalizado com as pessoas. O ponto é que isso não é escalável, né? Ou isso vai limitar, porque está totalmente direcionado ao seu tempo, você vai ter que fazer isso pela pessoa. Então, entendendo isso, qual é o trabalho agora, né? O que que a gente precisa fazer? Você precisa extrair dessa, dessas suas experiências. tá travado. O Doug caiu, pelo visto. Acho que travou aqui para mim. Ah, ele caiu? Alguém levanta o Doug aí. Caiu? Acho que ele deve ter caído. Da cadeira? Ah, Doug.
Eu tô com- eu tô rindo de nervoso. Gente, tadinho, Calma, levanta, Doug, coitado. vendeu pro lead errado. Dava um meme isso, né? Ai, cara. Eu não ri não, tá? Eu não ri não, tá, Luiz? Você tem quantos filhos, Sueli? Oi, oi. Tenho Voltei. um só. Uma. Voltou. Voltei, Disseram que voltei. você caiu da cadeira Aí, aqui, fiquei voltou. assustado, Doug. Mas caiu pra Não, internet, cara, cara. do nada fechou tudo aqui. Mas vamos lá. Suelen, o que eu estava dizendo é o seguinte: você vai pegar essa tua experiência que você teve nesses clientes individuais, você vai selecionar uma jornada para elas, né? Então, se a meta final, né? A pergunta é: como é que é a vida do seu cliente depois dele trabalhar e depois dele entrar dentro da sua mentoria? Então, se a vida dele, se a vida dela será, cara, depois de passar pela minha mentoria, você vai ter uma mentoria, um infoproduto para você poder colocar dentro da sua empresa e abrir essa nova fonte de renda, essa nova fonte de receita. Esse é o final, beleza? Você é uma profissional, você vai conseguir criar uma mentoria, você vai conseguir criar um infoproduto. Tá bom. O que eu preciso fazer primeiro? Cara, primeira coisa, você precisa, sei lá, estruturar seu Instagram. Segunda coisa, você precisa desenhar os seus produtos. Terceira coisa, você precisa trazer pessoas para o seu perfil. Quarta coisa, você precisa ter estratégias para poder vender. Essa é a jornada. Entendeu? Tá. Elimina tudo que não é fundamental para poder fazer essa jornada. Ah, eu não quero ensinar o Canva ali, mas ele é fundamental. Ah, é importante que ela tenha ali alguns conteúdos. Beleza. Disponibiliza para ela meia dúzia de templates, se fizer sentido, se vai ajudar ela a atingir a meta. Tá. Mas esse é o ponto. Você, dentro de uma mentoria de meta, porque tem a mentoria estilo mais guru, né? O valor está muito na pessoa, tem gente que prefere esse tipo de acesso. Quem paga uma individual, muitas vezes ela quer realmente algo personalizado. Fale aqui sobre o meu negócio. Agora, quem Sim. paga uma mentoria de meta, ela quer atingir uma meta de negócio. Então, a meta é essa, vou te ajudar a estruturar a sua mentoria, o seu infoproduto, para você abrir uma nova fonte de renda dentro da tua empresa, ponto. O que você precisa fazer primeiro? Isso, depois isso, depois isso, depois isso. Uma vez que você tem essa clareza, né, tira toda a personalização ali e tal, você tem essa clareza dos passos, os seus conteúdos eles precisam comunicar isso, né? Eles precisam comunicar coisas que você vai trabalhar dentro dos passos ali, e você precisa comunicar sobre a proposta final. Essa é a linha de raciocínio, entendeu? Então, já Uhum. demos um passo, o próximo passo agora, Suelen, é esse, desenhar essa jornada com essa meta ali no final. Tá Entendeu? bom. Porque é isso que vai te dar a questão da escala que a gente está falando para o futuro. Fechado? Fechado. Obrigada, gente. Bom dia. Vamos em frente. Bom dia. Vamos lá. Vamos seguir. Beleza. Felipe já respondeu a Lisa aqui. Mas para quem chegou depois, é isso. Eu estou priorizando as respostas, né, de vocês. E depois eu vou, acredito que não vai dar tempo aqui, eu vou enviar o conteúdo para vocês sobre planejamento, tá? Acredito que eu envio hoje ainda ali, mas a prioridade é estar atendendo vocês. Vamos lá, Johnny, manda. Fala, Doug. Bom dia, pessoal. Beleza, meu Então, velho. Dia. a minha história é assim, eu comecei nas mentorias ano passado, né, pelo método orgânico. Eu já venho aí na minha jornada aí uma expertise da área comercial, de vendas e, enfim, me dei bem no orgânico. Só que eu percebo assim, e eu também sou adepto à lei do menor esforço, porém não sou preguiçoso. Trabalho o tanto que precisa, mas sempre busco aí a lei do menor esforço. E eu vejo que a busca hoje pelo digital né, o santo graal de todo negócio, todo infoproduto, é você automatizar ele de uma forma que você não gere tanto esforço assim com a venda. E no meu caso, eu até então eu estava fazendo um esforço para mim gerar a venda. Então eu ia pela produtividade, pelos números e tudo mais, todo o roteiro do orgânico. E agora, de umas 2 semanas para cá que eu comecei a conhecer um pouco mais o seu método e tal, faz muito sentido para mim, porque é até que eu busco, mas meio que deu uma bugada, assim, e até gerou, assim, um desejo de mudar algumas coisas no método. Eu quero entender de você, assim,
até que ponto eu consigo mexer no meu método sem perder também um pouco da minha trajetória, do que eu passo para os mentorados, né? Tenho um mentorado hoje fazendo dinheiro no orgânico, mas eu sempre falei desse segundo passo do digital, que era automatizar, mas eu estou achando que eu preciso fazer isso já no mentorado de início da esteira, de colocar essa ferramenta de automação no início da esteira. E eu estava deixando isso para os mentorados individuais, né? As mentorias que eu vendi, mentoria individual, foram de 20 mil, as mentorias em grupo foram de 6 mil, e as mentorias em grupo só aprendi a fazer prospecção orgânica, fazer venda, criar todo o cenário ali, eu entrego bastante coisa. Mas, assim, na tua visão, eu entrego já tudo. Eu estou com uma dúvida bem parecida com do amigo antes. Entrego já tudo no início, com essa ferramenta de automação no início, e talvez eu altero alguma coisa no meu método, porque o meu método é posicionamento, produto e vendas. Só que a vendas eu não deixo específico que é vendas orgânicas. É vendas, né? Tá, Todos os canais da venda e o orgânico é um dos canais. certo. Eu quero uma visão sua aí de como que eu posso adaptar isso, né, para crescer mais rápido e, enfim. Cara, assim, o que você precisa pensar para tomar essa decisão se entra ou não entra desde o primeiro momento ali, essa questão dentro da jornada, né, do teu cliente, é assim, quanto que é necessário essa parte de automação para ele obter o resultado que você tá propondo. O core, né, o negócio mesmo da sua metodologia é de fato a automação? Esse é o grande diferencial? Se for, faz sentido você trazer. Agora, se a automação é algo que vai ajudar, então. E eu que derrubei ele. Johnny Bean. Tá. Segundo tombo da manhã. Falar pro Doug colocar uma internet boa lá, hein? Se a pergunta é muito, muito feia, ele vai lá e dá um reset no modem. Não, aqui tá dizendo que o Andrei que é o anfitrião agora. Toca a ficha aí, Andrei. Tem uma pergunta, Andrei. Pior de tudo é que o André não tá nem na cal. O áudio do Doug não voltou, não. O Oi, Doug oi, voltou, oi. mas não Oi, voltou o oi. áudio. Tem uma estagiária aqui, ó, tentando Voltou, dormir. voltou? Agora voltou. Voltou, Doug, voltou. Boa, boa. Foi mal aí, galera. Eu não sei o que que é, tá dando aqui que o Zoom não tá conseguindo atualizar. Acho que não é nem questão de internet, aí tá me. Enfim, tá me quicando aqui. Vambora. Deixa eu voltar aqui um ponto, então, Johnny, que eu tava falando contigo, eu não sei até onde você pegou, mas a questão é o seguinte: onde que tá o valor real da tua mentoria e do teu método? Se for na questão da automação, se esse é o core do seu negócio, cara, é automação, é inteligência artificial, é isso que vai trazer ali o resultado, então isso é importante estar em todas as camadas do seu produto. Se for outra coisa, que é o grande diferencial, e a automação ele é mais uma alavancagem ali dentro, você pode colocar ele um pouco mais para frente. Por exemplo, que eu não sei se vocês pegaram essa parte, mas dentro do meu método, qual é o core, qual é o essencial, o que que precisa, qual que é a base para que tudo funcione? Às vezes chega pessoas para mim e falam assim: ah, cara, eu coloquei um vídeo lá, mas não vendi nenhuma mentoria. Aí você vai ver, o cara não tem nenhum posicionamento, não tem a argumentação certa, não é o vídeo que vende, não é o funil mínimo viável. O core do negócio é posicionamento certo, comunicação diferente, chamar atenção. Então eu não poderia deixar de falar de posicionamento desde o primeiro momento que alguém se conecta com o conteúdo meu. Essa é a essência. Depois que a gente tem um bom posicionamento, aí a gente consegue pensar em formas mais inteligentes de usar esse bom posicionamento para poder monetizar. Funil mínimo viável, funil Z4, automação e tal. Ontem foi um dia de 50 mil que eu passei o dia inteiro no aeroporto com uma automação besta ali no ManyChat que a pessoa enviava a palavra e mandava lá para ela um doc e depois a pessoa voltava e pedia o link.
né? Então vende 50 mil desse jeito. Mas é esse funil? Não, ele não tem nada demais, é uma automação ridícula no ManyChat. Mas por que que funcionou? Por causa do posicionamento antes. Esse é o core do meu negócio, posicionamento assertivo nesse sentido. Qual é o seu? Entendeu? É isso que você precisa pensar. É automação? Então traz desde o início. Não, não é automação. Tem outra coisa que é mais importante. Então talvez você possa deixar depois. Esse é o ponto. Sacou? Igual a gente estava conversando com o Andrei, né? Qual que é o core do negócio dele? Cara, é gerar, pelo que eu entendi aqui que ele explicou, gerar lucro através das suas bases atuais, através dos clientes que já existem. Esse é o core do negócio dele. Então é isso que ele precisa falar desde o primeiro momento, LTV e tal. Sacou? Pegou a linha, Johnny? Obrigado. Fez Muito sentido? bom. Fez muito. Boa. Vamos lá. Fala, Dudu. Manda. Desculpa um segundo que eu estava ficando desligado aí. Tá me ouvindo Boa. aí? Estamos Irmã? te Olha, ouvindo meu bem. parceiro, estou passando para mandar um salve. Tu deve estar ligado que eu entrei essa semana aí. E só Sim. queria te dar um feedback que, assim, cara, você sabe, já falei, né, que eu tô lá no fluxo do Leandro Ladeiras, e tava em evento aqui 2 dias, legal pra caramba. Queria te dar um feedback, assim, que a sua comunidade é de longe a melhor que eu já peguei, assim. Muito, muito bravo todo mundo. A quantidade de informação que a galera soltou em 3, 4 dias que eu tô ali. Uhum. Uau! Pra você ter uma ideia, eu abri um Notion só para fazer copy-paste de galera falando na comunidade. Depois até, quem quiser, alguém Vai que ser quiser, valioso, hein? depois deixa eu estruturar ele e dou share para a galera lá na comunidade, que vai virar tipo um wikizinho de dicas que a galera dando. Então, só isso. Então quer dizer que tudo Boa. que você está falando sobre mentoria, implementação, mentoria, estou devagar, todo no começo que eu estava lá no evento do Fluxo, mas, mano, chapando aqui, viu? Só para dizer isso. Tamo junto, Dudu. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo feedback. Tamo junto. Gratidão, parceiro. Se cuida aí. Gratidão. Valeu. Liz, manda. Liz, tá por aí? Abri aqui, não, eu tô aqui. Ah, Eu tô meio perfeito. gripada. Desculpa se eu ficar fazendo barulho de gente gripada, gente. Fica tranquilo. Vou tentar ser bem direta aqui. Uhum. Queria validar com você, na verdade, eu acredito que a forma que eu vou posicionar, e estou tentando posicionar meu produto, não tem ninguém fazendo e eu estou um pouco perdida se essa é a melhor forma mesmo. Então, vou tentar ser bem sucinta para explicar. O meu produto, minha proposta quando eu pego a mentoria para uma pessoa é fazer ela vender a mentoria mais alta possível. Então, é isso que eu tento fazer. Isso que eu vejo que eu faço diferente de todo mundo. E eu já tive produtos de ticket muito alto. Eu tinha um mastermind de 60 mil em grupo com um encontro por mês. Então, eu conseguia fazer isso muito bem. O que eu Uhum. pego na minha base de metodologia para conseguir fazer isso com a pessoa são duas coisas, que foi aí que eu tentei criar um mecanismo único e queria ver o que você acha sobre isso. Eu consigo identificar, eu percebi quando eu fiz as sessões estratégicas, que o que fez elas comprarem, o meu público é bem feminino e elas não têm um nível de consciência igual ao seu. Elas não Uhum. sabem nem que existe uma forma sem ser lançamento, a maioria, sabe? Então elas ainda não têm essa consciência. Elas são pessoas que estão vendendo o ticket baixo ainda e elas abrem o olho que podem vender um ticket mais alto. Então, eu percebi durante as Uhum. sessões estratégicas que o que fazia elas comprarem era justamente ter encontros individuais, que eu forneço 2, para eu conseguir montar o mecanismo único delas. Só que eu não chamei de mecanismo único, elas não entendem. Percebi que é isso que eu faço que Uhum. atrai elas, tá? E eu estou tentando explicar isso de uma forma que tenha uma linguagem própria e que eu crie o meu próprio mecanismo. É basicamente isso. E o que eu pensei? A dor dessa persona geralmente é criar conteúdo. Só que eu não quero prometer para ela que ela não vai criar conteúdo, porque eu não acredito nisso. O que eu faço no meu método é eu crio um tipo só de conteúdo. É um pouco diferente do seu. Ele já é muito validado, já tenho cursos que eu vendi com esse tipo de conteúdo que tem muito depoimento. E é um tipo de postagem, um tipo de story específico que tem uma base de storytelling muito forte. Dá muito certo, eu faço Uhum. só esse conteúdo e vendo bem. Então, o que eu pensei? Eu pensei
em tentar explicar de alguma forma para essas pessoas, como se fosse assim, criar um mistério ao redor disso mesmo nesse mecanismo. Igual o Érico fazia a fórmula de lançamento, eu pensei em fazer o conteúdo oculto, o posicionamento oculto, que hoje posicionamento é uma palavra que tem alta, para tentar explicar essas duas coisas. Porque eu penso que a linha de compra seria o seguinte: a pessoa pensar assim, poxa, eu vou precisar fazer um conteúdo só e eu preciso saber qual é o meu diferencial, qual é o meu mecanismo. Sem isso, eu não consigo vender um ticket alto, que é o que eu ensino para elas. Eu acredito nisso, que sem um mecanismo bem claro, a pessoa não consegue. E isso, Uhum, eu estou tentando explicar isso, entende? De uma forma que fique uhum, numa oferta atrativa. É basicamente isso. entendi. Liz, o que eu vejo dentro do que você trouxe, ó, três coisas que eu anotei aqui, e aí eu vejo que onde talvez esteja a dificuldade é justamente da gente pensar onde que a gente vai colocar o foco maior. Porque na sua fala, eu vi que você gera três resultados, né, para essa pessoa. E aí a gente precisa entender o que que é meio e o que que é fim. Mas você começou falando da oferta, né? Então, a sua habilidade de criar programas de alto valor, programas até de 60 mil e tal. Então, você poderia entregar para ela, poderia ter uma comunicação muito voltada na linha de, olha, eu te ajudo a estruturar, né, pegar o seu conhecimento, pegar o que você vende de infoproduto e transformar isso em programas caros, programas de alto valor. Como que você vai fazer isso? Aí vem o meio, que são as outras duas coisas que você colocou. Né? Eu vou te ajudar a estruturar um mecanismo, um método, né, para que ele valha e para que ele tenha uma percepção de valor maior. Então, o mecanismo é um dos pilares, é um dos métodos, e tem a questão do conteúdo, né, que é a forma como você vai tá comunicando isso, que é esse conteúdo único, uma forma de, olha, você precisa produzir conteúdo? Precisa, mas é um conteúdo de um único formato e um conteúdo que seja único. Então, eu percebi que você tem essas três entregas, vamos dizer assim, né? Vender um produto, estruturar um produto mais caro, estruturar um mecanismo e estruturar um único conteúdo. Então, eu vejo que a gente precisa pegar essas três coisas que, na minha visão, estão mais para pilares e construir o seu mecanismo em torno disso, né? O seu método em torno disso. Então a gente precisa setar qual é o resultado final que essa pessoa terá, porque produzir com um único conteúdo é muito atraente. Mas ela vai produzir esse único conteúdo com qual propósito, né? Para ela poder fazer o quê? No final do dia, ela vai vender o quê? É um serviço e tal? Não, ela vai vender um produto de alto valor agregado. Esse produto de alto valor agregado, a gente vai nomeá-lo como mentoria, a gente vai nomeá-lo como programa, ou a gente simplesmente vai falar sobre um produto de um maior valor agregado. Então, esse ponto de chegada que é onde eu vejo que o seu posicionamento ou a sua comunicação deve se focar, porque o restante, cara, te ajudar a criar um método, te ajudar a criar uma oferta cara, te ajudar a traduzir um único conteúdo. Isso são pilares, né, dentro desse método. Quando eu te falo isso, vem alguma Mentoria coisa mesmo, que... elas já falaram. É a mentoria, já Então, validei isso. é mentoria. Então, o resultado final, como é que você explicaria esse resultado final? Né, eu ajudo essas mulheres a transformar o seu conhecimento em mentorias, né, mentorias caras, mentorias de alto valor. Eu posicionei como alto valor, mas eu percebo que eu sempre vendi alto valor desde que eu comecei na minha carreira. Eu só nunca tinha falado que era isso. Até a minha Uhum, mentoria hoje, ela tem um valor bem elevado perto das outras do mercado, mesmo tendo começado, voltado a vender ela agora. entendi. Então eu vejo que é um mercado, né, Liz, como você sabe, muita gente tá olhando, né, muita gente tem essa promessa exatamente desse jeito que a gente conversou aqui, né, te ajuda a criar uma mentoria de alto valor. A gente vai ter que encontrar brechas dentro dessa comunicação, e a brecha está justamente no seu como, né? Então, ó, vou te ajudar a transformar esse seu conhecimento, esses seus infoprodutos em mentorias mais caras, através, né, da criação de um mecanismo, de um método que seja diferente e da produção de um tipo de conteúdo específico que atrai esse cliente que pode pagar esses valores. Então, a comunicação iria um pouco nessa linha. A proposta, ela é parecida com muita gente que tem no mercado. O como que você vai levar ela até essa oferta, que é o diferencial. Criação do mecanismo próprio e produção de conteúdo focada, estratégica em um único conteúdo. Então é isso. As coisas que você vai precisar bater no mercado, é igual eu bato ali na sessão estratégica, o lançamento e tudo mais, você vai vir numa linha de
produção de conteúdo e principalmente isso vende muito, tá, Liz? Que é a questão de você falar com a pessoa, de ajudá-la a estruturação de um mecanismo ou método. Porque é isso que vai torná-la diferente, né? É isso que vai fazer com que ela seja vista dentro do mercado de uma forma diferente. As pessoas compram muito essa visão, elas querem muito isso. Muita gente tem muito conteúdo, mas não sabe estruturar isso em torno do mecanismo. E é justamente essa brecha que eu pegaria ali, né? Direcionaria dentro do teu conteúdo. Me comunicaria 100% em torno de te ajuda a criar um método e comunicar esse método com um conteúdo oculto, um conteúdo diferente. Acho que é esse o ponto. Faz sentido? Não, faz todo sentido. Eu só tô com dificuldade mesmo de criar uma oferta, uma frase mesmo ao redor Como é disso. que é? Se eu atraio a pessoa falando desse conteúdo oculto, ou se eu atraio a pessoa falando já direto, assim, um posicionamento oculto, que seria a metodologia, mais nesse sentido. Mas isso, pelo que eu tô entendendo, eu tenho que testar para ver. Assim, eu iria mais na linha, assim, em vez de falar do posicionamento oculto, a não ser que o mecanismo seja isso, mas eu iria numa linha de te ajuda a criar o seu método, beleza? Para que você te ajuda a criar um método para você poder vender ele em mentoria e a forma como você vai divulgar esse método é através desse conteúdo oculto. Então é onde que você vai colocar o foco, né? Posicionamento como se fosse método, por isso que eu tô usando essa palavra. Elas entendem isso. O posicionamento é o método. É. Entendi. Então é o caso justamente de você explicar esse ponto, né? O posicionamento é o que vai atrair a pessoa para o seu perfil, vai chamar a atenção do mercado. O método é como você gera essa transformação para a pessoa. É o seu conhecimento embalado de uma forma que as pessoas vão pagar caro. Então, você trazer essa argumentação, eu acredito que é um ponto que possa estar chamando a atenção nesse sentido. Entendeu? Mas é a forma como elas comunicam, elas acham que o posicionamento é o método. Então vamos justamente bater nesse ponto. Cara, é mais do que isso. Entendeu? Posicionamento é uma coisa, o método é outra. Vamos juntar tudo aqui de uma forma que faça sentido para você. Eu acredito que até na hora de você entregar vai ficar mais fácil também, né? De você mostrar essas diferenciações para ela e trabalhar muito a questão desse um único conteúdo. Isso chama atenção. Só vai precisar produzir um tipo de conteúdo. Isso tira muito peso, né, ali das pessoas. Perfeito? Obrigada demais. Tá bom. Vamos lá. Para a gente poder fechar aqui, então, falar com o Breno. E aí, galera, fica como eu havia combinado aqui no início, né? Eu falei sobre falar de metas, planejamento, é um conteúdo que eu acho que vai agregar para vocês, mas como a prioridade aqui foi em atendê-los, eu vou enviar no grupo na sequência. Aqui, depois do Breno, a gente tem um encontro da fuga e depois eu já produzo esse conteúdo lá para vocês ali no início da tarde. Vamos lá, Breno, manda. Fala, meu querido, tudo bem? Bom dia. Beleza? Doug, deixa eu te falar, cara. Esse lance que você comentou aí do posicionamento, que é a base do seu método, é algo que eu tenho dúvida, né? Que é a parte de diferenciação ali, como não falar mais do mesmo. E o meu programa, o que ele resolve, basicamente? O advogado que está no digital, prospectando clientes já, e esse cara, de alguma forma, pegou alguma estratégia que eu chamo de preguiçoso, ou até mesmo a estratégia da defensoria pública, que eu até brinco com isso. Falo que ele está se comportando como defensor, porque ele não faz atendimento de modo intencional, não sabe qualificar um lead, porque isso começa lá atrás. Primeiro, com uma estratégia que ele desenhou meio que de qualquer jeito, sabe? Meio que tentando empurrar o lead para dentro do escritório. E depois, quando ele começa a fazer um atendimento sem ter documentado o produto dele, sem ter documentado o processo de qualificação do lead, sem entender qual que é o ICP dele, as características do público que ele quer falar, para tentar resolver uma outra dor no mercado, né? E eu vejo que tem muito advogado que, inclusive, desiste, tá? Por conta disso. Porque o cara começa, ele entra no digital, começa a gerar uma tonelada de lead ali, com uma estratégia preguiçosa, e tem uma taxa de conversão de 1% ou até menos. E aí o cara precisa atender, fazer 200 atendimentos para fechar 2 contratos, entendeu? Então, eu fico na dúvida, será que isso tá legal? Ser o meu diferencial? Será que... Porque o meu método, ele tem os 5 pilares, ele é um pouco mais completo, tá? Na primeira etapa, por exemplo, eu ajudo o cara
num laboratório de soluções jurídicas, a escolher a solução que ele vai trabalhar. Depois, a gente vai para a parte de posicionamento, aí vai para a parte de estruturação dos touch points ali, que são os pontos de contato que o cliente tem com a marca dele. Depois a gente vai para a parte de funil, em tese ele já vai estar com posicionamento redondinho, e aí sim, na última etapa, eu entro com processo comercial, formação de time comercial, automação, enfim, que é o que a gente trabalha aqui na nossa empresa. Tá. Cara, vamos lá. A gente precisa pensar, Breno, de trás para frente ali com relação a dor que você resolve, né? Então você vai ajudá-los a, no final do dia, fechar mais contratos, certo? Exato, exato. Esse é o ponto. Você trouxe uma dor aqui do teu mercado, que é da forma como as pessoas elas fazem naturalmente. O cara precisa conversar com um monte de gente para fechar um contrato, o atendimento, né, não ajuda, enfim, é ali vários problemas que você enxerga sobre o mercado. Aí quando a gente fala assim, quando você pergunta, né, como é que eu falo sem falar do mesmo, né? Então essa pessoa que tem essa dor, de alguma maneira ela está, né, um cliente Z4 que a gente fala, né, ele está procurando uma solução para isso. Então, cara, eu quero fechar mais contratos, eu quero crescer mais o negócio e tal. Beleza. Quando ele começa a abrir a mente para isso e ele vai se interessar pelo seu perfil, o que ele está sendo estimulado no mercado, né? Quando você fala assim, cara, eu não quero ser visto falando mais do mesmo. Então, assim, o que é o mais do mesmo? O que o mercado geralmente fala, né, para essa pessoa, e que você acredita que tem um outro caminho, que você fala que é diferente, né, que você fala que o seu mecanismo traz para ele uma perspectiva diferente do que ele já está ouvindo o tempo todo dentro do mercado. Existe hoje um ponto-chave assim, de diferencial dentro do seu método, porque é isso que a gente precisa colocar na frente, no posicionamento. Qual é esse ponto? Você consegue enxergar? Você tem Cara, essa eu visão? acho que o maior diferencial aqui que traz muita clareza é essa parte de documentação do produto e todo o processo ali de qualificação do lead, até mesmo antes de você ligar uma campanha, entendeu? Porque o cara, ele, quando chega um lead, ele sabe exatamente como conduzir aquele cara no WhatsApp e como qualificar ele e até mesmo decidir se vale a pena ou não atender aquele cara, entendeu? Eu acredito que seja um diferencial essa parte, do cara ter uma estratégia ali, mesmo que simples, porém muito mais robusta, porque ele fez a tarefa de casa dele antes de ligar o tráfego ali para funcionar, entendeu? Quando você fala de entender os processos de marketing, os processos do produto que ele está vendendo, o que é essa parte? Quando você Ambos, colocou. ambos. Na formulação ali da documentação do produto, eu ajudo ele a colocar o método dele, né, a solução jurídica dele, no papel, de modo que ele consiga mostrar até mais valor para o cliente, entendeu? Ele consegue montar um funil de vendas ali, de reunião, de como que ele vai atender esse cara para fechar o contrato. Então, esses caras são perdidos, viu, Doug? Inclusive, a maior reclamação de cliente de advogado é que os caras não têm transparência. O cliente muitas vezes contrata um negócio, ele não sabe o que ele está contratando, tá? Perfeito. E, Breno, essa questão dessa documentação, dessa argumentação, aí é uma pergunta mesmo de quem não está a fundo dentro do teu mercado. Essa questão de documentação desse processo, de embalagem desse serviço jurídico, é algo que... só um ponto aqui, o Tainá, estiver me ouvindo aí, manda lá no grupo da Fuga que a gente começa só terminar aqui, a gente já começa, só mais uns minutinhos. Mas só dar essa resposta aqui pro Breno. Cara, esse lance que você trouxe dessa estruturação desse produto jurídico é uma coisa que o mercado fala bastante ou você vê isso como um diferencial teu, assim? Ou todo mundo do mercado tá falando sobre isso? Não, cara, o mercado fala pro cara abraçar um nicho e ir pra cima do nicho de qualquer jeito, entendeu? Então eu vejo que aí tá uma parada de diferenciação. Eu fiz isso até em coisas passadas aí que eu fiz no bando, né? Que eu criei um perfil novo e não sei o quê. Eu trouxe uma argumentação muito forte sobre isso aí para agência, tá? Mas você pode pegar esse mesmo conceito e trazer para a questão dos advogados, que foi o conceito de produtização dos serviços de agência, que é você transformar um serviço personalizado, um serviço comum, em um produto. Um produto que ele é mais fácil de vender, mais fácil de comunicar, você pode cobrar mais caro por ele e o seu tempo de entrega
é menor proporcionalmente para os clientes. Então, eu trouxe esse conceito de produtização de serviços de agência. E eu me baseei Massa. muito o posicionamento em torno disso. Até hoje eu falo sobre produtização um pouco no perfil e muita gente tem esse interesse, né? Se eu respondo uma caixinha sobre produtização, abre mais 20 caixinhas. E como é que eu produtizo isso? Como é que eu faço isso e tal? Então, você pode ir muito nessa linha, já que o mercado fala muito sobre marketing e tal, coloca o marketing às vezes no segundo plano e traz essa questão que é o seu diferencial para um primeiro plano, que é assim, cara, eu vou te ajudar a criar produtos jurídicos que realmente vendem de uma forma mais fácil, são mais interessantes, você pode cobrar mais caro, é mais fácil de comunicar, é mais fácil de entregar, e depois eu te ensino a fazer marketing para isso, entendeu? Foda, foda. Eu iria um Massa. pouco nessa linha. Obrigado. Fechou? Cara, em relação ao que o outro rapaz falou aí da comunidade, bicho, massa demais, viu? Eu também faço parte de outros grupos aqui e é bem legal a turma que você construiu aí, viu, cara? Parabéns. Fechou. Muito obrigado pelo feedback. É uma das minhas maiores alegrias nesse negócio, é isso. O grupo realmente funciona muito, tem muita gente boa aqui dentro. Tudo que a gente precisa aqui, tudo que vocês precisarem, mandou ele no grupo, vai ter alguém que ou faz ou conhece alguém que faz. Então é de fato um valor muito grande. Mas é Legal. isso, pessoal. Eu vou fechando essa por aqui, né? Como eu disse, a prioridade era responder a vocês. Hoje ainda eu vou soltar um conteúdo que eu acredito que é importante sobre planejamento financeiro e de ações para esse próximo TRI. Acredito que vai agregar para o business de vocês. E a gente fecha dessa maneira, então. Tá bom? Excelente sábado, final de semana para todo mundo. Quem está aqui é da Fuga, eu vou abrir uma nova call agora para a gente poder bater um papo lá também. Beleza? Até mais, galera. Falou!